Situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Meus caros e minhas caras, bem-vindos ao último episódio da temporada do Ataque Rápido e deixem-me que vos diga uma coisa. Este início está a ser regravado e só nós saberemos até ao fim dos dias porquê. Eu discordo. Portanto, havia outra entrada que, pronto, convido-vos a especularem nos comentários. Um de nós fez a geneira. Tentem descobrir quem. Seja como for... O Careca. O Careca. Eu também sou meio, mas... Se és meio, ok, está bem. Não, mas também repara nisto. Fora. Nós estamos aqui há não sei quanto tempo. O Maia chegou há 2 ou 3 semanas e ele foi o único nesse comentário referido pelo nome. Eu era outro senhor e tu eras o Careca. Exato. Por amor de Deus. Amigos, deixem-me, antes de irmos ao assunto do episódio desta semana, recordar um bocadinho o percurso do ataque neste ano, porque não começou de todo com esta constelação de estrelas que está aqui, começou com outra dupla de estrelas, começou com o Ricardo Lestre e com o Luís. E com o Tiago Pinto. E com o Tiago Pinto, exatamente. Na viragem do ano, entrei eu no barco porque o nosso Ricardo seguiu viagem para outras paragens e nas últimas semanas temos tido connosco o Maia. E permitam-me que me diga que foi não só um grande acréscimo para o ataque rápido, mas para todo o universo 00 nas últimas semanas. Há quanto tempo é que estás? Um mês? 2 meses? Vou para o terceiro. Já vais para o terceiro. E portanto... Ainda não sei criar notícias com links para não sei o quê, mas... Daqui a 10 anos acho que vais chegar lá. E portanto... E acima de tudo temos cadeirões. E temos cadeirões, portanto muita coisa mudou e sobretudo... confirmou-se uma coisa, que vocês gostam de facto de ouvir as nossas conversas, os números têm sido fabulosos, crescemos semana após semana e isso só se deve porque vocês gostam de nos aturar e eu queria sublinhar isto. Nesta altura diria que temos à vontade 3 vezes mais ouvintes do que no início da temporada, que é brilhante. É muito bom. E não se esqueçam de adicionem no Spotify para receberem as notificações quando sai o episódio. Porque vai haver novidades aí. É isso. Eu há 2 episódios fiz aqui uma meia revelação, mas não sei, nem sequer sei se podia fazer essa meia revelação. Eu depois no fim também queria dizer uma coisa. Mas então vamos lá. Tema de hoje. Vamos embrulhar aqui um bocadinho em termos individuais. Já falamos muito em termos coletivos. Sporting, Porto, Benfica, Braga, Vitória e por aí fora. Hoje vamos destacar, cada um de nós, 3 principais figuras do campeonato, 3 principais revelações e 3 principais decepções. Como já perceberam, isto vai dar muito nome, portanto... Vamos ter que ser rápido. Vamos ter que ser rápidos. Eu começo já pelos meus. Até e não vai chocar. Não vai chocar. Há esta indicação. Era essa. Eu fui o último a dar os nomes, portanto fiquei com as sobras. E portanto vou ser muito rapidinho. Vou começar com as minhas 3 figuras da Liga 2023-2024, não chocando com os outros, portanto não fiquem já a pensar, mas este gajo não diz o Gyökeres. Não. Vamos uma coisa de cada vez. Achaste que o Gyökeres... fez uma... Mas, atenção, tenho 2 jogadores do Sporting, Morten Hjulmand e Paulinho. Morten Hjulmand porque foi uma espécie de ator secundário de grande qualidade no filme de Vítor Gyökeres, de Ruben Amorim, uma grande contratação do Sporting no início da temporada e que colou muito bem, neste caso toda a equipa, era aquela peça que se calhar, que se não existisse, eu acho que o Sporting era campeão na mesma, muito provavelmente com outra roupagem, mas Morten Hjulmand, até porque tem outro nórdico, Vítor Gyökeres, que assumiu todo o protagonismo, acho que merece este destaque. Paulinho, já o tinha dito noutros episódios, há esse amor-ódio de muitos sportinguistas, quase do país futebolístico em relação a Paulinho. Eu acho que Paulinho, já falamos nisso também, beneficiou muito de Vítor Gyökeres, mas Paulinho nem sequer aparece desde logo porque perdeu a titularidade. Sim, e eu ia dizer isso. Não, e ganhou uma música também, atenção. Não, já a tinha, acho eu. Acho que já tinha. Esta dos Mostra os Dentes? Sim, já sim, tinha, já. Ok. Essa música foi hit nacional e eu Foi. acho que isso o galvanizou. Galvanizou sem dúvida. E eu acho que Paulinho sai desta época com... É pena já não haver o Top Mais. E o Top Mais. Lembram-se do Top Mais? Como é que era aquele CD que juntava as músicas? Era o Now. Era o Platino, havia o Platino. Não, era o Now. Era o Now. Sim. Não, 1, 2, 350. Vai agora para aí. Eu acho que já íamos no Now 404 e a música do Paulinho sairia. Saía lá. E portanto, Paulinho faz 15 golos na temporada, não aparece no 11 mais utilizado do Sporting, pelo menos segundo o 00. Não sei se confiava.
E portanto acho que merece estar aqui. E eu acho que Paulinho começa a ganhar uma aura quase lendária no universo sportinguista, que vai muito para além de se marca ou se falha. Está-se a tornar um símbolo querido quase dos adeptos, que vai muito para além do futebol. Mas sabes que o Paulinho, há um dado muito interessante, que é o Paulinho deu mais pontos ao Sporting do que o Gyökeres. Não sei se viste essa estatística. Não. Isto, obviamente, é algo que merece interpretação. Sim. Mas o Paulinho conseguiu mais golos de vitória ou empate do que o Gyökeres. Claro, agora tira-lhes os 29 golos do Gyökeres. Claro, obviamente. E eles vão parar aonde? Mas acho que vocês percebem, não é? Imaginem um jogo que está 1-1. Sim. Reforça esta minha escolha pelo Paulinho, porque fiquei com essa sensação de que foi, desculpa Maia, de que foi uma época sem ser a figura principal, ou se calhar a secundária, porque já dei a Yulman, o nome que eu acho que enraizou o seu status dentro do universo Sporting. Paulinho foi o segundo ponta de lança que o Ruben Amorim nos últimos anos precisou, quando Paulinho era o primeiro. Quando ele próprio precisava de não ser a figura central da equipa para brilhar. Acho que ele se sente mais confortável a não ter a peso pressão, dos ombros. a pressão toda de ser ele a fazer os golos. E acho que essa não pressão o beneficiou muito. Sem dúvida. A minha terceira figura foi alguém que eu já elogiei ao longo da época e que vai para aqui por 2 critérios. João Mendes, do Vitória. Tem uma época, mais uma, muito difícil. Ele lesiona-se novamente. Não consegue ter uma época inteira, até em termos de carreira, mesmo antes de vir para o Sporting, não consegue ter uma sequência sem grandes lesões, sem estar constantemente interrompido. O João Mendes no início da temporada, quando é que o Vitória perde na Luz? Logo na segunda jornada, terceira jornada, 4-0. O João Mendes é expulso muito cedo, é expulso muito cedo, o Vitória é goleado, podia tremer por ali, já disse isto 1001 vezes. Quando esteve bem antes da lesão, foi um jogador sensacional neste Vitória, e portanto e tem aquele golão em Braga, não é? Aquele grande golo em Braga, não é? Que provavelmente um dos pontos altos, se não o ponto alto da temporada do Vitória, e portanto João Mendes é a minha terceira figura. Luís. Agora sou eu. Ora bem, a minha figura número 1 é Ruben Amorim, porque efetivamente era uma época de tudo ou nada para Ruben Amorim, embora eu acho que ele não perdesse o crédito mesmo que não fosse campeão. Mas 3 anos seguidos sem ser campeão, dependendo da forma como poderia não ser campeão. Eu acho que para ele, acima de tudo, seria de nada. Aquela frase dele em que diz que se não ganhar nenhum título sai pelo próprio pé, eu acho que é ele a colocar pressão nele. Porque os adeptos não iriam colocar essa pressão. Acho que, o ano passado a ficar em 4º lugar foi aqui e acolá questionado, mas nunca vi um lenço branco para Ruben Amorim. Por acaso é uma coisa que vai ficar sem resposta para o resto da vida. Se Ruben Amorim ia ou não ser contestado se não tivesse sido campeão este ano. Eu não tenho tanta certeza. Eu acho que não ia. Eu acho que ia depender como não ganharia o campeonato. Eu acho que não ia porque todos os adeptos do Sporting sabem que com o Ruben Amorim são muito melhores. E eu não vou dizer que é só com o Ruben Amorim, porque isso não existe. Sim, mas era muito complicado encontrar alguém que colocasse outra vez o Sporting a ser competitivo como o Ruben Amorim. E, volto a dizer o que já disse há 2 episódios atrás, acho que o Ruben Amorim tem aqui o maior desafio, ou o Sporting tem aqui o maior desafio dos últimos 30 anos, que é tentar ser bicampeão e que, no fundo, pode com isso beliscar ou colocar em causa ou até assumir a hegemonia do futebol português, que é algo que não... Cuidado com a palavra hegemonia. Eu sei, a hegemonia vai e vem, não é uma coisa, não é uma coisa eterna, mas é algo que o Sporting não viveu, não é? Porque até consegue alguns títulos, mas foi se calhar dos 3 grandes aquele que nunca colocou essa palavra na boca. Sim, nos últimos anos não. Antes não se falava em hegemonia, agora é que se fala. Portanto, Ruben Amorim é a minha figura número 1, a minha figura número 2 é Víctor Gyökeres. Não conseguiu tantos pontos como Paulinho, como começámos aqui a falar, mas é um avançado absolutamente fabuloso. 29 golos, 9 assistências, tudo o que deu, tudo o que dá ao Sporting. Eu destaco o jogo no Dragão, que é eu estava lá a fazer esse jogo, e eu nunca imaginei que o Sporting iria conseguir tirar pontos. Nós dissemos isso, não é? Que tu sentes quando ele entra em campo que o jogo muda e o adversário tem uma percepção completamente... Há aquela sensação de medo, entre aspas, quando o Gyökeres está em campo. Certo, aliás, qualquer corte a Gyökeres era celebrado como um gol pelo estádio, mas a uma certa altura tu percebes que o Gyökeres, que estava diminuído fisicamente nesse jogo, não estava a conseguir.
e tu percebes, ok, o Porto tem um jogo controladíssimo. Eu tenho este 2-0, o Porto divorciou-se um bocadinho de atacar, mas estava totalmente controlado o jogo, e de repente só um jogador como o Gyökeres consegue ali sacar um ponto, que é apenas um ponto, mas que é mais do que isso, porque foi eliminar totalmente aqui qualquer hipótese de ainda o Benfica ter alguma esperança. E acho que é um bom exemplo do que foi a época do Gyökeres, que foi muito mais do que alguém que limitado fez muito. Foi alguém que, quando estava em plenos poderes, fez tudo. Força da natureza, acho que é brutal. O Neto tem uma expressão numa entrevista na semana passada que disse que ele não sabe brincar. Eu acho que essa mentalidade... Ele deu um exemplo do jogo da Taça do Miense, terá sido já este. Provavelmente. Foi do Miense. Com o Domiense ele disse que estava o jogo 4-0 ou 5-0 e o Gyökeres entra quase no fim só para ganhar, só para não perder ritmo de jogo, e ele entra e o Neto começa a vê-lo a fazer diagonais à louco e ele diz: este gajo não sabe brincar. E eu acho que essa mentalidade fez toda a diferença nos números do Gyökeres, porque vias, quando o Sporting até já é campeão, aquela sede competitiva que nunca tirou o pé. Não é aquele jogador que, bom, está feito, vamos agora... Eu acho que ele nem sabe jogar de outra forma, porque o jogo dele é tão intenso, tão físico... E o Amorim disse também, acho que era o fim do jogo do Dragão. Alguém tem que lhe dizer que ele não pode jogar sempre. Qualquer dia magoa-se, a sério, vai-se partir todo. Eu fui recentemente entregar-lhe o prémio de jogador, prémio regularidade do 0-0. E digo-vos uma coisa, o nosso Carlos Luís é mais alto que o Víctor Gyökeres. Várias pessoas que me disseram isso. Com um choque quando vi aquela foto. Se algum dia essa foto vos aparecer, vai ser publicada juntamente com alguma coisa? Essa tua foto a entregar-lhe o prémio? Sim, já está. Já está? Então não há Photoshop naquilo. O Luís é mesmo mais alto que o Gyökeres. E a minha mulher disse que eu era mais bonito. Isso já não me meto nessa discussão. Isso é verdade. Isso já é entre ti e a tua mulher. E eu acho que ela é completamente imparcial. A única coisa que o Luís não tem mais que o Gyökeres é a cláusula de rescisão. De resto, mesmo golo, acho que não fico muito atrás. Vocês sabem, vocês veem-me a jogar e sabem. Tem quinta nos Cheddars, acho que este ano já tens mais que ele. Já garantidamente, 29 golos. Isso fiz eu em fevereiro e março. Mas vai lá puxar a corda, que esta malta tem que sair cedo hoje. Exato, pronto. Gyökeres, eu acho que não... Aquilo que eu dizia há pouco da questão da tentativa do Bi, acho que tem todo o sentido fazê-lo com Gyökeres, mas também já que eu disse, é preciso que o Sporting encontre racional financeiro para conseguir mantê-lo mais um ano. Felizmente, parece que ele se enamorou em Portugal. Mas... demorei aqui 5 segundos a perceber. Pois parece que sim, mas não sei se isso vai ser suficiente. E o hype de Gyökeres é brutal. Eu acho que o melhor que podia acontecer para o Sporting é mesmo a Suécia não ter ido ao europeu, porque senão o Gyökeres ia... Ou casar mesmo. Casar, sim. Ou casar, assim, qualquer coisa. Comprar em casa em Cascais ou qualquer coisa. E ter ficar com uma três filhos qualquer coisa, de meios diferentes. É muito longe de Alcochete. Se calhar. Mas aquilo que tu dizias, o que o Maia dizia, o Gyökeres, quando nós fomos lá à entrega à cerimónia, diziam-nos que ele, ao contrário do Yulman, o Yulman um jogador totalmente de balneário, o Gyökeres fechado, na dele, super compenetrado, obviamente... Na festa com umas cervejas já se soltou, mas a norma dele é a personalidade dele. Focado total. Não há cá brincadeiras. Nem num treino, nem a feijões. Ou seja, se eu já tinha um certo receio de algum dia me cruzar com ele, porque ele me põe medo, agora ainda tenho mais. O gajo não sabe brincar, meu filho. Vá, terceira figura. Terceira figura, João Neves, que... Vê-se quem foi o primeiro a escolher, não é? Claramente. Exato. Obrigado, Maia, por sublinhares isso. Porque alguém vai dizer, Paulinho, João Mendes, depois os teus. João Neves faz mais sentido. Eu acho que vai alterarmos a ordem. Primeiro a Luís a dizer, depois sou eu, eu acho que a metade vai deixar de ouvir depois de ouvir as minhas 3 figuras dizer o que é isto? O grupo estava aberto, eu fui o primeiro a escrever. Vá lá, João Neves. João Neves faz uma grande temporada. Eu, honestamente, depois da época passada em que ele aparece muito bem na parte final, mas onde o Benfica faz contratações fortes, sobretudo para o meio campo, com o Cockchu, e com, eventualmente, as contratações de laterais que fazia com que Orsnes voltasse ao meio campo, eu tinha muitas dúvidas que o João Neves, esta época, começasse como titular. Não só começou, como Tinhas começou. Muitas dúvidas? Tinha, no início tinha. Eu fui fazer o jogo da Supertaça e na altura eu achava que ia ser Cockchu e Florentino, ou Cockchu e Orsnes. Portanto, fiquei surpreendido na altura, mas
Isto agora é Sim. fácil falar, É isso, mas na é altura não era assim tão Sim, evidente. eu porque fiz a pergunta e depois voltei atrás. ainda era um miúdo. Ainda faltava confirmar. Sim, ele tinha quantos jogos no ano passado? Verdade. Ainda não tinha ido à seleção sequer. Sim. Ele tinha muitas participações de 1 minuto o ano passado. Exatamente. Mas acho que esta época não só dissipou qualquer dúvida, como o elevou totalmente na linha do Benfica. Sim. E acho que, ao contrário de António Silva, que o ano passado faz uma grande época e este ano cometeu vários erros, Sim. portanto não acho que tenha valorizado em Sim. relação ao fim da época passada. Acho que o João Neves é de um patamar completamente superior. Será fundamental para o Benfica de Roger Schmidt, que eu acredito que vai ficar. E a propósito de Roger Schmidt, eu depois vou falar sobre isso. Mas se ele ficar... acredito que ele vai entrar nesta lista. Exato. Nem acredito. Nas figuras, não é? Fiquem para o fim mas do acho episódio. que o João Neves seria fundamental para um Benfica atacar e voltar a conseguir ser campeão. Faz uma grande temporada. É um jogador que está rotulado com os 100 milhões, mas tem uma coisa, tem pouco golo. E o facto de ter pouco golo, ele marcou 3 golos esta temporada. Percebo. O ano passado marcou 1. O facto de ter pouco golo, eu acredito que não coloca aquele emoji de estrelas. Sim, percebo o que aos estás a dizer. Aos tubarões. Grandes tubarões, porque muitas vezes eles olham para um médio e pensam, ok, é um médio e dá-me golo. Acho que o João Neves dá muita coisa, mas em termos de golo é algo que ele depois ainda vai melhorar. Mas João Moutinho também nunca teve golo. É verdade. E não deixou de ser um grande jogador. Depois disso, o Leandro Barreiro foi confirmado ontem pelo diretor desportivo do Mainz. Portanto, é mais uma peça para este meio campo. Vamos ver se não é para a saída. Vamos ver de quem. És tu, Pedro. Sou eu. Estava aqui a ver números de uma das minhas figuras. E cheguei à conclusão que afinal tenho que atirar. Não, que por acaso até eu dei ao Luís. Não a figura, mas a revelação. Aí houve troca de cromos? Houve aqui uma troca de cromos. Ok. Tu ficaste com o 10, não foi? O 10. Então, figuras. Vamos lá. Começar... eu fui o segundo a escolher para Exato. balizar aqui as pessoas. Portanto, vou começar por qual? Agora estou na dúvida. Vou começar por Álvaro Pacheco. Não te esqueças do micro. Bom. Não. Bom. Desculpa, eu ainda sou rookie. Álvaro Pacheco, porquê? Terceiro treinador da época do Vitória, que terminou com 4 Ou treinadores. quarto, porque quarto. o Moreno, o João Aroso faz Ainda faz 1 os ou 2 jogos. jogos. Paulo Turra. E depois Álvaro Pacheco. Depois Álvaro Pacheco. Quando eu vi Paulo Turra ser escolhido pela direção do Vitória para treinador, pensei, qual é o racional, o que é que se está a passar aqui? Obviamente respeitando o Paulo Turra, que estava no Santos na altura. Sim, mas uma carreira de treinador. Uma carreira muito... de treinador aí sem... Sim. Estava, não, tinha deixado de muito estar. duvidosa Sim, em tinha termos deixado de estar no Sim, Santos. tinha sido o último clube dele. E pensei o que é que estava ali a passar. E depois, quando vem Álvaro Pacheco, eu acho que é uma escolha acertadíssima. Álvaro que até tinha falhado no Estoril. Sim. Mas é uma escolha acertadíssima pela personalidade. Percebeu-se que podia casar com o Vitória e depois disparou por ali fora. Um treinador que casou perfeitamente com a equipa, com os adeptos, pelos vistos não com a direção. Esse é um ponto que eu vou referir Sim. também. Sabes que quando acontece isto, eu lembro-me tanto do nosso episódio do Vitória, em que não era o quinto lugar, bom ou mau, nós elogiamos o Álvaro Pacheco e o casamento, e a cada frase elogiosa que nós dávamos naquele episódio dizíamos, mas atenção que o Vitória, a qualquer altura aquilo implode. Lembrei-me tanta vez. Eu lembro-me dos 4 ou 5 episódios que já fizemos aqui na história do Ataque Rápido do Vitória. É sempre isto. Em que há sempre o asterisco. É sempre isto. É mesmo. É sempre isto. Desculpa, mãe, interromper-te. Não, e acho que é uma época que, se não fosse ele começa a ter aquele problema com o Cuiabá a 3 jornadas do fim. Sim. E provavelmente temos que fazer o exercício de 1 ou 2 jornadas para trás para se calhar um início do que se percebeu pelas declarações do Presidente e do próprio Álvaro Pacheco, em que o Álvaro diz que eu já tinha percebido que não era o treinador da próxima época, portanto vamos fazer aqui mais 1 ou 2 jornadas para trás. Se não fossem estas últimas 5 jornadas de instabilidade, onde é que teria terminado a Vitória de Guimarães com este treinador? Percebeu-se também que a equipa sentiu a pressão em casa de ter que vencer para ir ao terceiro lugar, e isso começou a tirar competitividade ou clareza, discernimento à equipa, mas sendo tu o 4º treinador da época, com André Silva, que eu acho que ainda termina como o melhor marcador do Vitória, não tenho a certeza. Ele termina com 9 golos, acho eu. Mais que o Jota? Eu não vi os do Jota, já por vou acaso confirmar. eu vi os do... Mas se não é o melhor, ainda é o não temos o segundo Alex melhor. no estúdio, só vem mais para o fim, não é? Portanto, se não era esta parte que nós pedimos ao Alex para ver. É o segundo melhor marcador do Vitória.
e perdeu a meio da época, não é? Em janeiro. O Álvaro Pacheco perde o seu provavelmente melhor elemento goleador. Jogadores lesionados na época fundamental, João Mendes, uma das tuas figuras, não acaba a época porque tem uma lesão grave. E com todas estas condicionantes a tirarem-lhe bons jogadores, ele consegue. E potenciou o Jota, potenciou o Andel, potenciou a defesa também. A jogar com jogadores de um nível que não era para terceiro lugar, consegue fazer do Vitória competitivo neste contexto. E no final da época acaba por sair, para mim, de forma para ele e para a equipa injusta. Sai à vitória. Portanto, Álvaro Pacheco merece estar neste top de figuras. O segundo é também um treinador. Amanhã foi para os treinadores. Boa, gosto disto. Vais correr tudo a treinadores. O último é um jogador. O segundo é também um treinador que curiosamente vai para o Vitória, que é o Rui Borges. Sou muito honesto. Não fui um fã incondicional nem do futebol do Moreirense, nem do Rui Borges na sua forma de se apresentar, não é? De comunicar, mas os números não permitem. Por exemplo, e o Rui Borges a certa altura da época reclamou um bocadinho isso. Vocês elogiam tanto outras equipas, e por outras equipas eu li Arouca. Vocês elogiam tanto outras equipas no campeonato só porque provavelmente têm jogadores um bocadinho mais vistosos, um futebol se calhar um bocadinho mais atrativo, o trio do hispânico. Acho que deu um açúcarzinho ao Arouca, que toda a gente se calhar era o filho preferido dos underdogs da liga. Dos adeptos neutros. Também porque eles saíram do último lugar, não é? Saíram do último lugar, etc. E o Moreirense conseguiu ser muito estável e os números... Mas com jogadores... no papel, incomparavelmente inferiores, não é? O Moreirense. O Moreirense. O Moreirense, sim. E o Rui Borges, por isso tudo, se me dissesse assim, escolhe aquelas provas, quase que prova de vinho, não é? Escolhe entre Arouca e Moreirense. Eu escolhi a Arouca. Olhando para os números, acho que não posso ser injusto com o Rui Borges, porque mete o Moreirense à frente do Arouca. Um campeonato muito mais estável, ou seja, andou sempre nesta... E é o Moreirense que sobe. Era isso que eu ia dizer. É o Moreirense que não vem... O Arouca estava na primeira... É um Arouca europeu, não é? Exato. O Arouca europeu que estava na Primeira Liga a lutar para não descer, quando entra o Daniel Sousa, sobe. Cavalga. O Rui Borges vem da segunda Liga e consegue logo meter o Moreirense neste patamar competitivo. Por isso eu acho que merece totalmente este destaque como figura. Vai para o Vitória. Dizes-me assim... Isto também é falar de cor, mas dizes-me assim, entre Álvaro Pacheco e Rui Borges, eles têm alguma coisa a ver em termos de personalidade e capacidade de catalisar aquela energia toda vitoriana? Pois. Eu acho que o Rui Borges é bem diferente, mas estou muito curioso para perceber o que estagiou já na zona de Guimarães, não é? Portanto, Moreira de Cónegos é ao lado. Não, portanto, mas a personalidade não é diferente. Não é igual e isso conta muito no Vitória, eu acho. Conta, mas a verdade é que nos últimos anos também, o Moreno era alguém muito vivaço, Sim. Vamos chamar-lhe assim. O Turra tentou ser isso também. Sim, mas o Turra acho que nunca caiu do outro de todo. Eu sempre que falar em Turra estou mas quando olhas para trás, a brincar. Luís Castro... eu acho que o Rui Borges, em termos comportamentais, vai muito mais na linha do Luís Castro, do Ivo Vieira até, embora o Ivo Vieira era mais explosivo, o próprio... mas não é alguém tão empático como Álvaro Pacheco, mas isso acho que é difícil e uma vitória convidar encontrar. A dizeres-me que em termos de personalidade e de idiosincrasias quase, com Álvaro Pacheco em Portugal não tens muito poucos. Vai mais de encontro a Pedro Martins, que fez, tinha o anterior recorde do clube, que foi batido, curiosamente sem o Álvaro Pacheco. Que o ajudou incrível muito. Os bons treinadores que o Vitória teve. Incrível. É mesmo. E faz falta que o Vitória também tenha estabilidade diretiva e estabilidade de ambiente para poder fazer melhores resultados, mas Rui Borges parece-me que merece, obviamente, estar nas três figuras. A terceira figura, eu tinha duas, uma cedi ao Luís para as minhas revelações, para a revelação. E vou outra vez para a zona de Guimarães. Vou para Jota Silva. Acho que não precisa justificar. Acho que era quase a Guiócaras e Ruben Amorim. Tem que estar nas figuras da Liga. Terminou a época mal. Provavelmente perdeu o bilhete para o Europeu. Não sei se o tinha na mão, mas isso. Acho que nunca o teve. Sim, também acho que não sei, a convocatória vai sair entretanto, por isso não sei se ele não vai lá estar. Se ele se mantém ao nível que mostrou até ir à seleção e se consegue manter esse nível até ao final da época, eu acho que ia estar ali por alguma lesão, ia estar
candidato a ir ao com uma europeu. convocatória alargada, não é? Para este europeu. Mas como uma última opção. Sim. Hoje acho que o Jota perdeu essa vaga para grandíssimos jogadores que estão pela Europa fora e que mostraram ser um bocadinho mais regulares. Ele marca o golo ao Porto, é o primeiro e único, acho eu, que marca aos grandes naquele jogo em que o Vitória vai ganhar ao Dragão, e daí para a frente não marcou mais golos. E também foi um bocadinho vítima de passar a jogar como ponta de lança. Ele não é um jogador, ele não é avançado. O Vitória não tinha essa figura. O Caio César também desiludiu um bocadinho. O Nelson Oliveira veio e não fez essa figura central, permitindo soltar o Jota para a ala, que é o lugar onde ele joga melhor, e ele passou a ser muito prejudicado vou-me calar, muito prejudicado por jogar na ponta de lança. Sentimos aqui o olhar da Luís, gente. Eu ia dizer ao Duarte que a seguir vamos ter que ser mais rápidos, porque estamos a gastar muito tempo nas figuras. Eu fui super rápido nas minhas três, vocês é que... Enfim. E pronto, eu vou só... Mas calhar deixo isto para o fim. Eu preciso dar menções honrosas que eu acho que então as menções ficam para o fim. Exato. Vamos às revelações e vou despachá-las então rapidinho, que hoje estamos mesmo com pressão de tempo. Eduardo Quaresma, e agora todos... Eduardo Quaresma, só pelo seguinte: eu acho que nenhum sportinguista, nenhum adepto que acompanha o futebol português tinha o Eduardo Quaresma num papel de destaque antes do início da temporada, fosse por toda a época, fosse por um momento da época. E a verdade é que Eduardo Quaresma teve o seu momento da época, isto depois de ter sido emprestado, de se ter... mal ter jogado nos empréstimos. Não ter jogado, exatamente. Um deles ao Tondela. Era isso que eu ia dizer, praticamente esquecido por toda a comunidade futebolística. Ele no Offenheim fez algum muito jogo? Pouco. Fez, mas não foi... Deve ter feito não foi impactante, não quero dizer números para não cometer erros, mas jogou alguns jogos, não foi tanto que foi devolvido. E portanto, Ruben Amorim conseguiu, quando precisou, porque precisou, de dar um bom enquadramento a Eduardo Quaresma, e para mim, não tendo sido um fora de série, por isso é que está só nas revelações e não em figuras, obviamente, teve o seu momento. Outra revelação, Álvaro Jaló, do Braga. Já conhecíamos o Álvaro Jaló, obviamente. Este ano realmente está a ser rápido. Explode. Muito bem. O Eduardo fez 4 jogos no Offenheim e 6 na equipa B. Isso. Portanto, segundo o 0-0, que eu não sei se confio. O Álvaro Jaló, só para dizer, faz meia época, talvez um bocadinho mais de meia época, absolutamente brutal. Figuraça do Braga. Acaba por perder um pouco de preponderância agora no final da temporada. O Braga também sai Artur Jorge, todos uma série de problemas. Ele já está confirmado no Atlético Bilbao, portanto dá o salto que muito provavelmente procurava, e foi uma das confirmações de um grande talento. Era uma das minhas menções honrosas. Boa. O terceiro foi emprestado também pelo Luís, Rafik Guitane. Eu coloquei nas revelações, embora não acho que ele seja propriamente uma revelação, já o conhecíamos do Marítimo, já tinha feito... Acho que foi num nível bem superior desta vez. Achas? Sim, eu já gostava dele enquanto entertainer do futebol. Eu não quero que isto seja mal interpretado. O Rafik Guitane é alguém que dá prazer ver jogar. Este ano num Estoril, com altos e baixos, com muita dificuldade também no campeonato, o Guitane foi sempre ali uma luz de bom futebol e portanto, se calhar mais do que uma revelação foi uma confirmação, e coloquei aqui também o Rafik Guitane. Luís, revelações. Ora bem, a minha revelação número 1 é Francisco Conceição, porque também chega a esta altura, não sei se ele vai estar na lista final de Roberto Martínez, mas claramente candidato. Um jogador que não tem um papel fácil num clube onde obviamente muitos adeptos olharam com desconfiança para a sua ida para o Ajax por meia dúzia de tostões e o regresso com a opção de compra. Acima de tudo, eu acho que é que tu teres um pai exigente é muito complicado. Teres um treinador exigente também é muito complicado. Mas o Francisco Conceição tem os dois. Não é? Ele não pode sair do treino, chegar a casa e desabafar. Falar mal do treinador. Exato, não pode. Portanto, deve ser muito difícil ser Francisco Conceição. Deve também ser muito difícil ser Sérgio Conceição nesta gestão do jogador, para não soar de todo a que há algum privilégio, e isso se calhar muitas vezes foi contra Francisco Conceição, mas acho que ele faz uma época, uma segunda metade da época muito boa, completamente determinante, e a mostrar
que é muito mais do que o abre-latas que está pronto no banco para entrar para um jogo difícil. Portanto, Francisco Conceição convence a toda a linha. E há um Porto pré e pós Francisco que ele não joga as primeiras 5, 6 jornadas, ele não joga. E mesmo depois ele não começa ele só mais tarde é que é titular. Eu tenho ideia que só na altura de dezembro, final do ano é que ele começa a jogar, e quando ele começa a jogar o Porto ganha um salto qualitativo muito grande. Sim. Tal como tinha acontecido, desculpem, com o Fábio Vieira e o Vitinha no ano em que o Porto ganhou o título. Aliás, coincide com a altura em que gravámos o episódio, que era o melhor Porto da época. Foi quando o Francisco Conceição começa a ganhar. Fez isso, meteu o Nico Gonzalez no meio campo. Pronto, foi de outro nível. A minha segunda revelação é o Cristo, que é um jogador Rei. Não é o Cristo, é o Cristo Gonzalez, que no Aroca não teve os números de Morrica em termos de golos, e eu sei que um de vocês vai falar do Morrica, por isso eu não vou falar. Íamos falar todos, na verdade. Sim, íamos todos falar, mas eu quero destacar o Cristo, que é alguém que tem uma grande escola de Real Madrid, que estava na Udinese de uma forma completamente encostada e a ser emprestado. Sim. Aparece aqui e é um jogador absolutamente superlativo, faz 15 golos e 9 assistências ao serviço do Aroca, e é um dos tais ex-libris daquele trio espanhol ofensivo, para mim o que mais me enche as medidas dos três. Portanto, acho que o Cristo claramente deixou uma marca neste campeonato. Por fim, um jogador que não posso dizer que tenha sido uma grande revelação esta época, mas o contexto de Miguel Reizinho é um contexto igualmente complicado. É um jogador que teve 2 lesões muito graves. Ele já tem 25 anos, é um produto da formação do Boa Vista, mas eu até vos posso dizer, o Boa Vista não tem sub-23 e ele foi incluído há muito tempo na equipa principal com o objetivo de ser lançado, ser aposta recorrente. Ele faz 6 jogos, 7 jogos, 4 jogos, 5 jogos, isto nas últimas épocas. Isto podia perfeitamente significar uma saída sem qualquer glória e a ir para os escalões inferiores. Petit apostou no Miguel Reizinho esta temporada e ele mostrou ser um jogador bastante útil. Muitas vezes pareceu peixe fora d'água, porque o Boa Vista é um clube muito mais com muito mais tendência para um futebol mais raçudo, mais físico, e o Reizinho não é tanto esse jogador, é alguém que joga muitas vezes de pantufas ou pés de veludo. Eu diria de salto alto. Ou de salto alto. Ele faz um grande golo num jogo contra o Moreirense. Jogo na Liga este ano. O teu primeiro jogo. Eu tenho esta curiosidade. O meu primeiro jogo que eu faço na narração da Liga este ano foi Boa Vista Moreirense. O Miguel Reizinho faz 1-0, acho que foi 1-0, ficou, e o golo dele é um golaço, brutal. Ele estava no banco, entrou, e eu termino a Liga também a fazer o Boa Vista agora com o Vizela. O Vizela, que é o jogo que o Miguel Reizinho marca o penalti. Eu acho que este penalti é muito mais difícil, este golo de penalti é muito mais difícil do que o grande golo. E não lhe caiu no colo, porque para mim é impressionante que o estádio a pegar fogo... tudo a desconfiar. Não, e não é só. O árbitro marca o penalti. Demoraram 3, 4 minutos até perceberem que é penalti. É dramático que tu vês o Bozanic a perguntar à família que estava na bancada, se era desesperado, é penalti, não é? Foi mão ou não sei o que. Ele desesperado, ninguém lhe dizia. O Martim Tavares, quando percebe que é penalti, começa a chorar no chão. Entrou um miúdo que é o... Joel. Não, o Berna. O Berna entra. Sim. E tu percebes ali que psicologicamente é um jogo extremamente difícil de jogar, porque o Berna falhou muitas coisas, sim. Um cruzamento para fora, tu percebes que estava toda a gente em desespero. E estavam quantas pessoas? 17 mil no Bessa? De 20? Não, 20, quase 21. E a bola queimava. Queimava a toda a gente. O Sassou falhou 2 golos claros dentro da área, que já estava a jogar a Coates à ponta de lança. O árbitro marca o penalti e ninguém estava a perceber quem é que ia assumir a cobrança, porque o Bruno Lourenço já tinha saído, que é o marcador de penaltis, e tu só vês o Miguel Reizinho a sair do meio do fumo, da confusão e daquele desespero todo, com a bola na mão, com o maior ar de tranquilidade. Eu pensei que... Eu não posso dizer o que pensei. Que personalidade. Entre as pernas. E que espetáculo. Sim. E o miúdo chega lá... Cena que se mistura na alface para fazer uma salada. Exatamente. Tomates. Mete a bola na marca e por dentro, ele depois na flash disse que só pensou em muitas coisas, mas ele teve a personalidade de dizer assim, é o gol decisivo da história do Boa Vista, ok, eu estou aqui, eu marco.
põe lá a bola e depois é assim eu pensei que ele ia bater em jeito e ele fechou os olhos. Nada. A personalidade depois no momento de bater na bola foi fecha os olhos e vou rezar. Foi. Mas é assim que os imortais se criam, neste caso. E acho que o Reizinho é um herói um bocadinho improvável no Boa Vista, mas alguém que de facto merece e que mostrou esse estofo, essa fibra, e que se calhar vai fazer dele um jogador para os próximos anos de Boa Vista. Assim o Boa Vista saiba enquadrar toda a gente, obviamente, e criar estabilidade. Relações, Maia. Começo já e elimino já a Rafa Morrica da sala, porque não há grandes argumentos que possam tirá-lo das revelações deste ano. 20 golos, 10 milhões. 20 gols, 10 milhões. Sim. E Jackpot assim. Poroca. Ao contrário do Luís, eu percebo que ele diz que o Cristo tem mais perfume, mas eu na minha equipa punha a Rafa Morrica pela... Eu também, acho eu. Eu gosto de olhar para a atitude competitiva dos jogadores. E o Cristo é uma estrela. Ou seja, deem-me a bola, eu vou resolver para vocês, eu vou meter a bola onde vocês querem que eu coloque. Se me chatearem muito, eu vou me chatear também com vocês. Parece-me este tipo de jogador mais estrela. O Rafa Morrica, com as devidas diferenças, eu noto mais atitude de Gyökeres nele. Mais focado, mais comprometido na tarefa. Faz mais golos porque também a posição que ele joga é mais propícia a isso. Mas eu gostei mais e tenho pena que ele vá já... Percebo que vai ganhar dinheiro. Não há hipótese. Mas tenho muita pena. Não tinhas como evitar isto. Eu tenho muita pena que ele não vá para um grande, e com o grande incluo também Braga. Tenho muita pena. Portugal não tem dinheiro para provavelmente assegurar este tipo de jogadores. É infeliz mesmo esta saída, porque eu acho que ele vai fazer golos, vai ganhar muito dinheiro para fazer a sua vida e da família, dos filhos e dos netos, mas em Portugal eu acho que ia ser um jogador que ia brilhantar o campeonato e portanto Rafa Morrica tem que ser revelação. O outro que faz o mesmo número de golos do que o Cristo numa equipa que desce divisão, que é Samuel Essende. Sim. O Samuel Essende... E deve ter feito bem metade dos golos do Vizela, não? Mais, acho eu. Sim, se não foi metade, foi mais de metade dos golos do Vizela. Faz 15 golos na equipa que desce divisão. Fisicamente, dos jogadores mais impressionantes que eu vi na vida, ao vivo. É um jogador alto, fortíssimo, uma capacidade de choque brutal, finaliza bem, joga bem, mas eu acho que ele não vai ser muito mais do que isto, porque é o chamado sono. É aquele jogador que... Adoro essa expressão. É o jogador de sono que não tanto dá. lhe dá, o jogo pode estar a 20 a hora ou a 100 a hora, que para ele joga da mesma forma. Se a bola não chegar, ele não vai fazer. Agora, que tem um potencial brutal, tem. Não desce divisão ele. Não é? Ele não. Vamos ver. Não sei bem qual é o tipo de negócio que o Vizela quererá fazer com ele, nem para onde é que poderá ir. Agora, eu gostava muito de o ver noutro contexto, algum treinador que o pudesse trabalhar e uma equipa que o pudesse alimentar mais. Este é o melhor ano da carreira dele, ele nunca fez mais do que 5, 6 golos a jogar no CAN. Jogou em França. Ele nunca fez muito mais do que isto, portanto pode ter sido uma época muito feliz. Mas se algum treinador conseguisse pegar nele, um Álvaro Pacheco desta vida, um Sérgio Conceição, um Ruben Amorim, não para estas equipas, mas para equipas que conseguissem ser competitivas e que conseguissem fazer dele, por exemplo, o que o Mbanza fez no Braga, dar-lhe outro contexto, alimentá-lo de outra forma e mudar-lhe aquele chip que eu só vi, e salvaguardo isto, já devia ter feito no início da época, eu só vi com atenção ao vivo jogos da Liga Portuguesa do meio para a frente. E ao vivo vi 3, 4 jogos do Essende e sempre tive esta sensação que ele é um jogador estrela também, tem que ser alimentado, tem que ser acarinhado, tem que ser apaparicado e corre quando lhe apetece não corre. Portanto, seleciono como revelação. Mas é um tipo polígrafo, não é? Final, jogador que para mim tem que andar em plantéis grandes e espero que não saia de Portugal, que é o Franco, Gonçalo Franco do Moreirense. Não fez números. Mas que a partida vai sair, não é? Fala-se para a Turquia. Fala-se para a Turquia, mas parece que também há interesse dos pelo menos dois grandes em Portugal. Vamos ver o que é que acontece agora no mercado. Gostava que não o deixassem fugir como deixaram fugir o Morrica, porque de uma regularidade brutal, de uma qualidade acima da média, um box-to-box que cabe perfeitamente numa equipa grande e vem das segundas divisões, vem de Leixões, vem do Moreirense na segunda liga e acho que precisa de outros patamares porque é um craque. Muito bem. Vamos para a última categoria
do episódio para as decepções. Eu só tenho 2, portanto vou poupar já aqui tempo. Não consegui arranjar o terceiro. Posso dar um? Eu tenho um a mais. Dás-me um depois no fim a mais então. Mas tenho Tu 2 ficas com 4. tenho 2 muito fortes. João Mário, do Benfica. É uma decepção para mim esta temporada. E vou contextualizar muito rapidamente porquê. É porque eu exato. questionei o Duarte porque eu acho que o João Mário fez uma época normal na carreira dele. A época Exatamente. passada é que foi absolutamente anormal. O meu critério é precisamente o oposto, porque na época passada vimos o melhor João Mário da carreira, ou pelo menos o João Mário mais completo da carreira, muito às custas de Roger Schmidt, ou muito em virtude do trabalho que Roger Schmidt fez com ele e a confiança que lhe deu. O João Mário chega a dizer no final da época passada que o Schmidt o chamou à parte logo no início e disse-lhe: tu vais ser o meu número 10, tu vais ser o meu cérebro da equipa, e portanto criou-se aquilo. O João Mário é verdade que marcou muitos golos de penalti o ano passado, mas marcou muitos golos e fez uma época estrondosa, e portanto tinha sido uma época à parte da carreira dele. Mas continuando com Roger Schmidt, eu estava à espera de um João Mário muito mais afirmativo nesta equipa do Benfica, e foi uma época muito sofrida de João Mário, muitas vezes titular, porque Roger Schmidt nunca lhe tirou essa confiança. Chegou a certa altura a perder essa titularidade, porque de facto desportivamente o rendimento não era bom, e João Mário é uma desilusão para mim. A outra desilusão é Meditaremi. Diz-me. Não, ia só... Agora já disse o segundo e a malta vai ficar... Não, mas diz-me. Não, porque eu ia meter no mesmo saco o Ricardo Horta e elimino já um dos meus... Ok, pronto, ficámos aqui porque com é igual, estes 3. criaram uma expectativa tal no ano passado que este ano o que eles fizeram provavelmente é o normal na carreira deles, mas criaram aqui uma decepção. No caso do Ricardo Horta, não. Ele tem vários anos de muitos bons números. Sim, e os números não são maus mas dele o do este ano passado, também. ele teve uma lesão também e não Pois ajuda. é isso. Mas o ano passado ele é o melhor marcador do Braga, é o melhor marcador da história do Braga numa época. Eu estou contigo, porque eu aqui, quando se falou da seleção e da convocatória para a seleção, eu dizia que não levava Ricardo Horta, por causa de uma época que não é tão brilhante como aquelas que nós estávamos habituados e à espera. A minha decepção é a outra, é Meditaremi. Não preciso justificar aqui grandes coisas, porque toda a gente acompanhou a temporada do Futebol Clube do Porto e do contexto de Meditaremi no Futebol Clube do Porto. Percebeu-se muito cedo que era a última temporada de Taremi no Porto. Ele está fora na Taça Asiática no início do ano, não é? Durante ali algum tempo. É o momento em que Evan Nilsson volta a estar bem fisicamente e a provar que é um ponta de lança brutal. E depois, portanto, o fim de Meditaremi no Porto. É verdade que agora na reta final ele volta a ser um bocadinho o Meditaremi que os adeptos de Porto estavam habituados a ser importante, mas é um fim apagado de um jogador que eu acho que foi muito importante e de uma qualidade brutal. Muito bem. Só para dizer que o Ricardo Horta é a época da carreira dele em que fez mais assistências. Eu ia dizer isso. Eu estava a dizer, os números de Ricardo Horta são bons. Portanto, podemos fazer outro episódio. Volta a fazer um duplo-duplo, ou seja, em golos e assistências passar Mas os isto é 10. interessante como é que a percepção que nós temos dos jogadores vai muito para lá dos números. Não, a época do Braga coletivamente não ajuda, Sim. porque havia essa comparação com o ano passado. Claro. Este ano mais competitivo, o campeonato acabou por... E ele na Champions também acaba por não ser o jogador decisivo que se esperava que ia ser para o Braga. Sim. O Braga teve dificuldades também. Aparece o Banza a fazer também mais golos. Que aparece o Jaló a ganhar toda uma dimensão. Provavelmente tiraram-no meteram-no um bocadinho mais à sombra do que ele estava o ano passado e se calhar criou-me essa percepção. Mas Ricardo, só estamos a dizer isto porque todos nós te temos como um grande jogador, caso não esteja a ver e ouvir. Porque é o que ele é. É verdade. Sou eu? És tu. Sou eu. Ora bem, vou começar as minhas decepções com Roger Schmidt. Acho que depois foi ele o primeiro a escolher, é verdade. Pois é. Eu escolhi Schmidt, acho que assim eliminei... Permiti aos meus colegas de painel não estarem a malhar outra vez no alemão. Mas eu acho que Roger Schmidt... Como é que se diz malhar em alemão? Schlagen. Schlagen. Não é aquele do Leipzig, não é o Schlager. O Schlager, coitado. Sim, falha o europeu. Cultura de ligamentos. Mas pronto, vamos lá. O Schmidt... acho que falha em toda a linha no planeamento da temporada. Não sei se é culpa dele ou se é culpa da direção, mas é um treinador que acaba de ser campeão, que está na mão de cima, que recebe grandes jogadores e não consegue fazer um planeamento em tempo útil ajustado ao plantel que tem. Depois há uma altura em que ele vai corrigindo, mas já havia muitas incoerências.
A questão do defesa esquerdo foi sempre maltratada, a questão do ponta de lança foi sempre mal gerida, e depois quando ele... a questão de o Florentino foi mal gerida. É isso, ele quando finalmente coloca o Florentino a jogar, e acho que a equipa aí podia ter outra capacidade, já tem os jogadores todos rebentados, porque faz também uma má gestão, a meu ver, de Di Maria e de Rafa, em termos de poupá-los em jogos que não eram precisos. Depois chega ao último jogo e não leva Di Maria, porque ele teve uma época muito exigente, então melhor poupá-lo. Não fez sentido nenhum. Ainda assim... Mas ele também disse que o resultado não interessava, portanto... Certo. Ainda assim, acho que o Roger Schmidt, e batam-me se quiserem, não está... acho que ainda tem um crédito. Acho que ainda tem um crédito, ou seja... Com os jogadores, depois da entrevista do Rafa, claramente. Parece-me que sim. Totalmente. Também. E já recentemente o João Mário também teve grandes elogios e eu sinceramente nunca senti... O Chiquinho deu uma entrevista esta semana, depois de sair e de não ser opção para Roger Schmidt, e normalmente os jogadores ficam com esse ressentimento, o Chiquinho disse, grande treinador, grandes métodos, grande pessoa. Portanto... o Schmidt, eu acho que tem o plantel com ele. Não tenho grandes dúvidas disto. Acho que foi vítima. Estou a imaginar os adeptos do Benfica que estão a conduzir neste momento a ouvir o podcast, a tirar as mãos do volante e a meter na cabeça. Não façam isso, por favor. Não, porque eu acho que isso é importante. Eu vou-vos dizer, a época correu mal ao Benfica, é verdade. Eu não vou dizer que deve ser prémio de consolação ficar em segundo lugar, mas há um acesso à Liga dos Campeões. É bem diferente do que andou, por exemplo, o Porto a lutar para ficar em terceiro, para ir à Liga Europa, à fase de grupos. E atenção, e há um título esta época que as pessoas esquecem porque foi o primeiro. É a Supertaça. Eu nunca valorizei muito a Supertaça, porque é um jogo. Mas pergunta a qualquer benfiquista quantas Supertaças é que o Benfica ganha ao Porto. Sim, acredito. Ao Porto, não estou a dizer no geral. Percebo isso, mas a Supertaça, que é um título que no palmarés tem o mesmo... é também uma taça como os outros... mas eu sinceramente não consigo metê-la nesse ponto de nível. Não é de importância, claro que não. Portanto, ganhou a Supertaça, mas para mim é uma época fracassada. Totalmente. Mas, ao mesmo tempo, o facto de ter o plantel com ele é importante, e eu acho, e eu começo a perceber este enfatizar de descontentamento, neste caso em relação a Roger Schmidt, mas também a Rui Costa. Eu não vou dizer porque é que começo, mas basta ver aqui algumas notícias recentes para perceber, se calhar, o que é que está a acontecer à volta do Benfica e à volta de próximas eleições. Por isso, eu acho que esta crise também está a ser muito criada aqui. Para levar a um cenário... É isso. Em 2025. É isso, que se calhar está a tornar aqui o Roger Schmidt um bocadinho vítima, porque no fundo, por mais errático, por mais problemático que tenha sido o futebol do Benfica em grande parte da temporada, houve uma altura em que o futebol estava a ser muito menor do que os resultados. O Benfica era líder do campeonato, tinha ganho os jogos todos aos principais clubes em Portugal. E tu sentias um ambiente de desconfiança, um ambiente de crise. Sim. E se calhar isto não é inocente. Mas só estou a dizer que é se calhar. Para o primeiro episódio da próxima temporada, portanto, o revelar destas sensações do Luís. Agora, eu volto a dizer o que disse recentemente. Rui Costa tem que vir, tem que dar a cara, tem que vir para a frente da batalha, tem que meter os pontos nos is e tem, acima de tudo, que passar uma mensagem concreta, evidente, afirmativa para a próxima temporada e em relação ao Roger Schmidt. Adiante. Segunda decepção, acho que não é a culpa tem que ser repartida com o treinador, neste caso com o Sérgio Conceição, mas David Carmo para mim é uma decepção. Porque depois de ele ter sido contratado por muitos milhões, e obviamente esse rótulo ele não pode deixar, depois de uma época em que muitas vezes o Sérgio Conceição usa essas épocas como aprendizagem para depois lançar os jogadores a sério, o David Carmo este ano era o ano em que tinha que se afirmar, e o treinador até pode ter tido também alguma culpa no cartório, mas eu acho que o jogador tem claramente essa culpa. Até porque ele vai ser devolvido, não é? Pelo Olympiacos. Sim, também não convenceu no Olympiacos. O valor da compra, pelos vistos, é proibitivo para o Olympiacos. Sim, seria 16 ou 17 milhões. E o David Carmo, sinceramente, eu nesta altura
se calhar contava que o David Carmo estivesse na equação para ir ao Europeu. Agora já nem está, porque já assumiu a seleção de Angola, mas era alguém que já tinha ido à seleção nacional e, sinceramente, acho que era um jogador de seleção. Por isso, para mim, foi uma decepção. Não sei se ainda vai a tempo de ser feliz, não sei se vai a tempo de ser feliz no Porto, mas não deixou de ser alguém que ficou aquém. Às vezes, eu só tenho um comentário rápido a fazer sobre isto, que é, às vezes, depois daquela lesão grave e do que soube, é alguém que durante a lesão e pós-lesão, psicologicamente, teve um período bastante complicado. Okay. E não culpando ninguém com isso, mas às vezes há que ter algum cuidado específico com certos jogadores. Eu acho que o Carmo acaba ou fecha as portas da elite, como tinha capacidade para estar, ou prometeu ter no Braga, porque provavelmente não conseguiu ser ajudado da forma como tinha que ser. Ele tem muitas limitações na perna, de mobilidade, a fratura que ele teve foi gravíssima, e depois psicologicamente é um período em que tu tens que ser muito resiliente, e há jogadores que não conseguem ser, e no pós-lesão tem que haver uma ajuda muito grande, e provavelmente ele estava num espaço chamado Porto, em que não há tempo para lamber feridas e tens que render. É exigência. E eu acho que o David Carmo passa ao lado de uma grande carreira por um grandíssimo azar, e porque não conseguiu depois levantar-se psicologicamente, e por isso... É isso. Eu meto o David Carmo porque efetivamente eu esperava muito dele, e acho que ele tinha um enorme potencial, e obviamente ele aqui não é réu, ou não é somente réu, não, é também é um infortúnio da vida que levou a este contexto. Umas circunstâncias, por isso acho que é uma pena. Isso. E nós, mais que uma desilusão, é uma pena. Nós precisávamos tanto de centrais em Portugal. E a minha última decepção, Vítor Campelos, porque é de facto uma época que lhe corre bastante mal. Depois de uma grande temporada nos Chaves, optou, e ele foi muito claro, foi muito transparente, portanto, valorizo imenso isso, o facto de ele explicar tintim por tintim o que aconteceu naquela abordagem ao Cardiff. Como é que foi parar ao Gil, não é, na verdade? Sim, no fundo sim. Aquela saída dos Chaves porque estava para ir para um projeto no Cardiff, se não me engano. No Cardiff. As coisas não correram bem, não se efetivaram à última da hora. Ele depois tem a hipótese de ir para um Gil que vai tentando ser estável. Eu gosto de dizer que o Gil Vicente é o novo Passos de Ferreira na perspectiva de se tentar manter. Eu gosto muito do Gil. Eu queria um Gil mesmo. Se calhar olhar mais para a Europa do que para baixo. Pois. Acho que precisávamos desse Gil. É complicado. Claro que sim, claro que sim. Mas acaba por nem sequer acabar a época no Gil Vicente, com a saída e a chegada de Tosé Marreco. Por isso, para mim, foi uma das decepções, porque outra vez, vem de uma grande temporada, esperava uma consolidação dele em Portugal, ou então uma ida para fora, e acaba a época sem qualquer brilho. Maia. Rapidamente. Last but not least. Coxu, para mim, é uma grande desilusão pelo investimento que foi feito nele. 29 milhões no total. Para um jogador em Portugal tem que fazer muito mais a diferença. Foi colocado numa posição provavelmente que não era bem a dele. Depois a forma como ele reage àquilo, célebre entrevista. àquilo que o Schmidt quis fazer dele na célebre entrevista em que ele dá a um jornal fora de Portugal, fazendo um bocadinho... lá está, mostrando um lado estrela que o Benfica não precisava. Sacudindo quase a água do capote. Eu não rendo mais porque não estão na minha posição. Ironicamente, quando ele começa a jogar na posição dele, de facto vemos o melhor Coxu da época. Sim, mas para mim, pelas expectativas que criou, o valor e o que diziam dele lá, que ia ser, não mostrou isso. Vê-se que é um jogador talentoso, mas eu acho que chegamos a esta fase da temporada e podemos dizer que o Coxu arrisca-se a ser o grande reforço do Benfica para o ano. É isso. Sim, provavelmente precisou da adaptação. Para o ano estás a falar dele nas figuras, se calhar. Quem sabe? Não é pela falta de talento que não pode acontecer. Não, mas eu percebo os motivos. Mas primeiro que tudo ele tem que começar a festejar os golos quando os marca, não é? Ele está sempre com cara de... Mas isso revela muito também do porquê de ser uma decepção. Claro. Quando tu estás triste a fazer... A cabeça dos jogadores é decisiva em tudo. E no caso do Coxu não há desculpa que o Rafa... Desculpa, entre aspas. Que o Rafa deu... é a minha personalidade, sou benfiquista, agora assumo, passado 8 anos ou 6, sou do Benfica, é verdade, só não festejo porque sou assim, foi o que ele disse. Mas ele é diferente. Quem o conhece diz isso. Mas ele diz uma coisa que realmente é importante, a propósito do Coxu e do não festejar, que hoje é importante bater no peito e pôr fotos nas redes sociais para as pessoas nos amarem. E berrar. Eu vi alguém dizer ontem,
isto é tudo muito fácil de dizer agora, não é? Que o Rafa deu uma entrevista que se calhar devia ter dado há 4 ou 5 anos e se calhar teria sido muito melhor compreendido por parte dos adeptos do Benfica do que aquilo que foi. Portanto, o Coxu, eu tento nunca fazer esse tipo de julgamentos hoje em dia porque é muito Mas o Rafa difícil. dentro do campo ganhou o direito a poder ser assim. O Coxu ainda não. Ainda não. Eu vi Rafa fazer hat-tricks e no final recebeu o prémio de homem de jogo, então está feliz. Eu estou. Sim. É o meu trabalho. É o meu trabalho. É isso. Exato. Mas ele sublinha isto nesta entrevista final outra vez. Eu dou-me muito bem com um amigo do Rafa. E ele conta. Corrobora o isso Rafa tudo. é assim. É o isso. Rafa é. Ei, mano, grande jogo e tal, espetáculo, partiste tudo e não sei o que. Ele fui fazer o meu trabalho. Aos amigos ele diz isto. É exato. Desculpem a confidência. Agora imaginem para a comunicação social. Não é? É uma pessoa diferente. Sim, Mas acho sim. que sempre foi assim, não é? Por estar no Benfica. Não. Pronto. Portanto, aguardemos por Coxu em 24-25. Vamos ver. Mas para mim foi uma decepção. Depois eu tenho aqui algumas que ainda estavam indefinidas. Sérgio Conceição acho que tem que estar nesta lista, mas eu não ponho o Sérgio Conceição sozinho, eu ponho o Porto como um todo, uma decepção, porque obviamente espera-se sempre que o Porto faça. Na era Pinto Costa nunca fez menos do que 3º lugar, portanto fez os mínimos. Esperava-se um Porto mais competitivo, o Porto perde muitos pontos em casa. E depois toda a gestão. Há 2 lados. Há o lado em que Vítor Bahia até acaba antes das eleições dizer que é um milagre como é que Sérgio Conceição consegue pôr a equipa competitiva dentro deste clima de guerrilha e de eleições. Percebe-se que a equipa sentiu muito isso e ele paga esta fatura. Gestão de alguns casos em que ele nem sempre foi exímio, na sim, como, nem sempre como geriu gera as bem. questões, E por isso ponho não os digo jogadores só... encostados, não é? Sim, a questão dos jogadores acho que um bocadinho a quente e depois ele porque nunca torna-se difícil fazer marcha atrás porque perde a cara, não é? Perde a cara perante o grupo e perante os adeptos, não é? Sim, portanto esses casos, por exemplo um Tony Martínez, não sei bem se é o perfil de jogador que não está comprometido com o Porto. Imagino mais isso de um Ivan Raime. Não sei, eu também não quero estar a ser injusto, mas há aqui casos que podiam ter sido melhor geridos. Portanto, Sérgio Conceição / Porto acho que têm que estar nas decepções da época. E depois eu tinha aqui 2, sendo que um é Ivan Raime, mas acho que não merece sequer estar nas decepções porque não chegou a querer ser uma figura. Ou não teve espaço. Ele também teve as oportunidades dele. Portanto, houve uma altura que eu achava o Sérgio Conceição não está aqui a espremê-lo da melhor maneira, mas depois ele também teve vários momentos de oportunidade que ele não aproveitou. É o problema de um grande clube. E num grande clube, se tens 2, 3, 4 oportunidades, tens que as agarrar. Ponto. Se calhar ele já estava com uma nuvem negra em relação a Sérgio Conceição. O contexto dele já era totalmente diferente porque ele era ele e mais 10 no Famalicão. Aqui é ele e mais muitos. Sim. E outra das decepções da época, já tocamos no início, não é... Foi uma decepção um bocadinho mais criativa que arranjei aqui, mas é a direção do Vitória, nomeadamente a... Da época, decepção da época? Sim. Ou as direções do Vitória, decepções de toda a história do Vitória? Pois. Mas esta época, sobretudo quando andavam na luta pelo 3º lugar, parece aquele meme de pessoa que vai andar de bicicleta e mete um pau na própria jante para cair. Essa faz-me lembrar esse meme faz lembrar a direção do Vitória. Eu não sei se é a culpa da direção porque eu não conheço bem o contexto, mas quando estás a lutar pelo 3º lugar, normalmente o que se passa dentro de casa fica dentro de casa e normalmente tenta-se não fazer grande folclore daquilo. E parece que a situação Álvaro Pacheco foi um lavar de roupa suja na praça pública. Parece que houve inacreditável. Houve um problema. Bora, vamos fazer disto uma desculpa e vamos trazer isto cá para fora. E criou-se aqui uma onda que já passou a ser uma onda gigante da Nazaré e caiu em cima do surfista. E portanto, boa para analogia. Boa analogia. Com toda a injustiça que isto possa parecer, mas o Vitória que estava tranquilo na luta pelo 5º lugar, a uma boa distância do Moreirense, de repente quando dá conta, mas eles já estão aqui. Pois. Não quero. Eu vou para baixo. Eu não quero estar nesta luta. Amedrontaram-se. Foi um bocado isto. Eu acho que o Vitória pode aprender desta época. Não sei se nós atribuímos sempre isto muito o Vitória é assim. Eu acho que pode aprender desta época do que não fazer na próxima se as coisas estiverem a correr bem. Que é fazer mais para que as coisas corram bem, criando um clima de estabilidade, em vez de
de criar isto que se criou. De repente não se sabe quem está a falar a verdade, se é o Álvaro, se é a direção, porque há duas versões e não vamos aqui adivinhar quem é que está a falar a verdade. Entendam-se, não é? Entendam-se. Agora quem ficou a perder foi o Vitória, que tanto precisamos para que o campeonato seja tão por favor, pelo menos estes como 5 na próxima época novamente assim, sim, com pouco espaço pontual entre eles. Terminado, vamos às menções honrosas e tu tinhas uma coisa para dizer no fim também. Pouco espaço entre eles. Pouco espaço pontual. Os 5 primeiros? Não, durante uma fase. Vai entre o 5º, 4º e 3º. Depois, vai dizer um portista, olha, sim, próximo a 18 pontos do primeiro. Acho que não, vais agora aí e um benfiquista com 10 para aí, né? Não, ok. Pronto. Pouco espaço pontual entre o 3º, 4º e 5º e depois o 2º e o 1º durante algum tempo. Não, eu queria só dizer, queria só fazer publicidade aqui à parte. Nós não vamos estar, né, nos próximos tempos. Provavelmente vamos aqui ter umas aparições para o Euro, mas podem continuar a seguir-nos quase diariamente. Nós convido para subscreverem o nosso podcast Tema do Dia, que nós já fazíamos em vídeo, vai para o ar agora também em versão podcast, a substituir o Desporto em 10, e por isso de segunda a sexta nós vamos ter sempre um tema. Pode ser que aqui e ali vamos nós para lá bitaitar. São sempre 5 perguntas sobre um tema forte e 5 respostas nossas. Muito bem. Está essa publicidade feita. Tinhas uma menção honrosa ou duas, Maia? Acho que temos Cio Fuera. Temos Cio Fuera. O Alex não está aqui, mas vamos aí. Ter. Vamos lá então. Queria só dar-te espaço se não tens menção honrosa. Tenho 2 nomes. Um vocês já falaram que era o Banza, mas tenho 2 nomes rápidos porque gosto muito enquanto jogadores. Ricardo Velho. Sim. Acho que merece estar nos nomes, se calhar não cabe nas 3 figuras de cada um, mas que merece estar nos nomes. E outro jogador que eu tenho pena, eu acho que não vai sair da Primeira Liga, espero que não saia, porque eu vi, tal como o Essendo vi várias vezes ao vivo, também o vi por inerência, o Samu, que para mim não é... eu não lhe quero chamar um craque, não é um craque, para mim um craque é outra coisa. É um bom jogador da nossa liga que faz falta. Eu vou-vos dizer, está na hora de Samu voltar ao Bessa. Está na hora de Samu voltar ao Boa Vista. Já me estou a rir. Olha, estamos a ver o Alex. E tenho outra coisa para dizer antes de vermos o Alex, que é o abraço ao João Ricardo Pateiro, que vamos deixar de ouvir nas rádios e que não sei para onde vai, mas que fez parte. Sabes. Não sei bem. Não digas. Se calhar também já sei, mas pronto. Fez parte da minha paixão pela narração e vai deixar de ter o João Ricardo Pateiro nas rádios vai ser uma pena. Quase 3 décadas, 27 anos. 27 anos a fazer relatos. Impressionante. Grande João. Grande abraço. E vem aí o Alex. E agora vamos então. Já está o pontapé do Alex dá. Vamos lá. Separador. Ora cá está. Terminamos em beleza e não sabemos como. Não é beleza física do Alex. Isso deixa ao critério de cada um. Mas terminamos com Ele andou aqui há uns dias a gravar isto. Sim. Vamos lá ver o que é que ele Acho que neste último episódio podemos dizer que isto é quase um best-seller, entre aspas, do nosso podcast, porque a malta realmente adora o Alex e adora isto. Espero que as audiências não baixem com a saída do Alex. Portanto, Gonçalo, como é que é? Podes pôr, vamos a isso. Caríssimos e caríssimas, sejam todos muito bem-vindos a mais o último Cio Fuera. Para este Cio Fuera, que é o último, quisemos fazer algo diferente, portanto fiquem agora com alguns bloopers, alguns dos melhores momentos de uma mistura do ataque rápido e do Cio Fuera. Pronto, já estamos atrasados para gravar o ataque rápido, mas é isto. Vou falar. Com base nesta É o Guga. Não. Vou falar de um jogador do Sporting que já passou pelo Rio Ave. Só que é assim, a camisa do Sporting ficava muito larga. Então, porque a minha mulher está nas compras e está a mandar-me coisas para eu ver. Mas tu vai vendo enquanto eu falo agora do clube. Tranquilo, há pessoas que não respeitam. Este podcast já não é o que era. Mas querem que um gajo esteja concentrado. Não consigo. Deu mais uma mensagem. Opa, foda. Isto é para acabar? Olha aí, gostas? É bonito. O que é que isso tem a ver com o clube? Mas viste o jogo? Vi os jogos todos. Mas lembras-te? Lembro bem. Ok. Eu não te quero interromper muitas vezes. Estás-me a o TikTok, mano. A capacidade que o Sporting tem verbaliza, não é? É assim, não é? Sim. Mesmo fante. Chamem-me Paulinho. Cabeça. Como diria Jorge Jesus,
Importante é lá chegar. Ganham campeonatos. É mentira. É mentira. O Sporting Isto é mentira! Mas foi. A cara dele. Não, a minha cara. Ai, caraças. Foi para o lado errado. Espera lá, que já comecei pelo fim. Malta, calma. Pela reação dele, podíamos pensar que tinha sido algo, mas não foi nada disso. Não. Está tudo. Eu, por acaso, às vezes chamo-lhe bebê. Pronto. Foda-se, estou na tua confissão. Estou a gravar a última cena porque deu um erro. Então vai. Ok, então deu um erro na última. Okay. E é desta forma, sem tocar bem com os pés no chão e passando pelas 3 poltronas, finalmente tive no último direito a uma, que terminamos a temporada 23-24 do Ataque Rápido e do CEO Fera. Para mim foi um gosto enorme estar deste lado, a preparar e a dinamizar esta rúbrica, e espero que se tenham divertido tanto quanto eu me diverti a preparar tudo isto para vocês. Portanto, muito obrigado a todos por estarem desse lado, por todos os comentários, por todo o carinho, e vemo-nos por aí. E assim terminamos, Gonçalo. Muito bem. Gonçalo, anda cá, porque eu tinha esta promessa. No último episódio. Gonçalo, vamos revelar o Eu estava Gonçalo. vestido para isto. o pá. bonitão. Estava. Anda aqui para o Ajoelha meio. aqui, Anda aqui para o meio. Anda aqui para o meio. Seja. Este é o nosso Gonçalo. Estava prometido, que aparecia no último episódio. Foi ele que tratou de garantir que tudo funcionava e que se ia rindo à fartazana, volta também ali atrás. E sobretudo a editar. Eu estou sentado ao lado do Gonçalo e ele está a editar, a seguir a gravarmos, e às vezes só ouço. E o que é que foi? E ele, epá, nesta parte foi muito boa. Porque quando é para criticar ele não reage. Não. Portanto, obrigado, Gonçalo, também da nossa parte. Salowski é o homem dos 7 instrumentos. É o homem dos 7 Como instrumentos. chamamos. Ele grava áudios, Verdade. grava vídeos. E, portanto, grava, esta edita. menção mais do que honrosa no momento final da temporada 23-24. Tu não és de Felgueiras. Eu de Felgueiras, claro. És de onde? Marco Canaveses, não sei se é vocês que vão Felgueiras gostar. subiu. Subiu. A minha mulher é que é de Era Felgueiras. que eu A ia tua mulher dizer. é que é de Felgueiras. É isso, Vamos. é isso. Acho que foi Portanto, grande sarda que apanharam lá. foi? Foi. Boa. Loucura até às 6 da manhã. Ih, grande Felgueiras. Ei, eu devia ter trazido o cachecol, pá. Tá aí. Outro blooper, o Luís e os Cascóis. Enfim, malta, foi um gosto. Nem imaginam como é que vai ser para o ano. É isso. Voltamos semanalmente a partir da próxima temporada. Até lá, tema do dia e muito e bom conteúdo. Vem aí um europeu. Espetacular. E vamos ter uns especiais. É isso. Portanto, não desliguem. Um abraço, malta. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.